Irmãos, boa noite. Então, enfim, a tecnologia ajuda, mas de vez em quando faz a gente passar vergonha. Muito bem, como o irmão Mateus já disse, sou pastor lá na Igreja Bíblica em Jijoca. Alguns aqui já me conhecem, eu conheço alguns, na verdade, poucos, né? Vejo que da última vez que vim aqui na Igreja de Morada Nova, muitos rostos novos. Alguns que pode, talvez, um ponto de referência, né? Minha esposa é a irmã da esposa do pastor Raimundo, que já foi pastor aqui também. Então, alguns talvez sejam filhos na fé do pastor Raimundo. Agora ele está lá mais próximo da gente. Muito bem. O Mateus me trouxe esse desafio de nós, esses dias, estarmos estudando um pouco sobre os assuntos escatológicos e vamos meditar um pouco sobre isso nesses 3 dias. Mas antes de começarmos, vamos orar para a gente então poder ir à palavra do Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de nos te conhecer, de nós podermos conhecer ao Senhor através do Teu Filho Jesus Cristo, de nós podermos ter a certeza de que estamos no caminho certo, por termos confiado em Cristo como nosso Salvador. Agradecemos a Ti, Santo Deus, por tudo aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra para nós conhecermos e vivermos à luz do que o Senhor tem nos dito em Tua palavra. Que o Senhor abençoe esses dias em que nós vamos estar meditando na Tua palavra, com o nosso coração focado naquilo que o Senhor tem revelado acerca do futuro, para que isso também nos ajude, ó Deus, a estarmos mais motivados e desafiados a uma vida de maior devoção ao Senhor, de maior empatia por aqueles que ainda estão perdidos. Que o Senhor abençoe também esse tempo que os irmãos vão estar juntos, mais vezes, mais próximo uma da outra. Que o Senhor abençoe para que esse tempo juntos fortaleça o amor que eles têm uns pelos outros, a comunhão, o elo em Cristo, que a fé deles e o amor uns pelos outros também sejam fortalecidos. Assim oramos, Pai, que o Senhor venha clarear a nossa mente por meio da Tua palavra e direção do Teu Espírito. Amém. Pois bem, o tema geral aqui, como eu vi aqui, a igreja no tempo do fim. Nós vamos começar, antes de apresentar o tema para hoje à noite específico, algumas considerações como cristãos, tendo a responsabilidade de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, que foi o que Jesus Cristo nos ordenou. Não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes em nenhuma das doutrinas. Como cristãos, tendo a responsabilidade de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, essa é uma das coisas que nós precisamos fazer ao fazer discípulos, ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou, que Jesus nos ensinou por meio da sua palavra. Então, sabendo disso, sendo essa a nossa responsabilidade, não só ir lá e dizer, você precisa crer em Cristo, e aí a pessoa chega a esse ponto de crer em Cristo, a nossa missão não termina com ela, o nosso discipulado não termina com ela, há mais que precisa ser ensinado. Sabendo disso, nós não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes em nenhuma das doutrinas. E mesmo que você chegue ao ponto de já saber muito, sendo eloquente e poderoso nas Escrituras, como era o caso de Apolo, lá no livro de Atos, a sua necessidade de compreender com mais exatidão a palavra de Deus é constante. Esse homem, esse irmão, Apolo, como diz o livro de Atos, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas o casal Áquila e Priscila viu que ele precisava ainda de mais conhecimento, algo que precisava ainda ser lapidado, mais afinado o conhecimento dele, e ele humildemente se dispôs a aprender mais com aqueles irmãos.
nós vamos ter essa necessidade de continuar crescendo no conhecimento das Escrituras. Não vai chegar um ponto aqui desse lado da vida em que nós podemos dizer, tá bom, eu não preciso mais aprender nada das Escrituras, eu já sei tudo o que eu poderia saber. Eu já sei tudo tão bem quanto eu poderia saber. Sempre haverá aspectos em que nós podemos melhorar no nosso conhecimento das Escrituras. Uma área do conhecimento bíblico que as igrejas, e aqui não uma condenação às igrejas, mas pensando em crentes, nos crentes individualmente, uma das áreas do conhecimento bíblico que nós precisamos nos importar mais é a escatologia, a doutrina das últimas coisas, que é o que trata esse tema que os irmãos proporam para esse momento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo ele vai tratar de uns dos assuntos da escatologia, e ele começa dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E aí ele vai trazer uma série de instruções lá, de esclarecimentos, sobre uma das áreas dos pontos da escatologia, com esse objetivo, que os irmãos não fossem ignorantes. Algo que, quando se trata desse assunto, às vezes nós não nos esforçamos para saber mais. Tratamos como se já fosse algo difícil de entender, e aí não buscamos compreender. Mas é uma área que nós precisamos aprender e amadurecer. Inclusive, no livro de 1 Tessalonicenses, que é onde está esse versículo, onde Paulo vai tratar da escatologia, ele está escrevendo para novos convertidos. Era algo que novos convertidos também precisavam entender. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Estudaremos nesses 3 dias sobre o arrebatamento, sobre a tribulação e o milênio, e, se possível, eu acho que não vai ser possível estudar sobre a eternidade, eu acho que o tempo não vai dar. Então, vou me comprometer com esses 3, arrebatamento, a tribulação e o milênio. Veremos também qual a participação da igreja nesses eventos e qual também deve ser a nossa atitude hoje como igreja diante dessas realidades futuras. Isso aqui está tratando de coisas que ainda vão acontecer. Qual é nosso papel como igreja, a nossa atitude como igreja diante dessas realidades que nós vamos ver? Então, hoje, nós vamos falar sobre a igreja e o arrebatamento. Vamos abordar esse assunto a partir dessas 3 perguntas. O que é o arrebatamento? Quando é que vai acontecer esse evento e o que irá acontecer nesse evento? O que é o arrebatamento? Quando vai acontecer o arrebatamento? E o que irá acontecer, o que vai permear esse momento? Então, começando por essa primeira pergunta, o que é o arrebatamento? Um dos grandes, podemos dizer dessa maneira, resumida, é um dos grandes eventos da narrativa bíblica, ou seja, algo que a Escritura ela tem uma narrativa começando desde o livro de Gênesis e terminando no livro de Apocalipse, e esse evento ele faz parte da narrativa bíblica e, consequentemente, faz parte da história da humanidade também. Em suma, o arrebatamento é o traslado dos crentes da era da igreja até os ares para um encontro pessoal com Jesus Cristo. Algumas músicas que foram cantadas aqui trataram disso, desse encontro que nós vamos ter com Jesus Cristo, dessa volta de Jesus Cristo para nos encontrarmos com Ele. O que é o arrebatamento? É o traslado dos crentes da era da igreja até os ares, no espaço entre as nuvens, para um encontro pessoal com Jesus Cristo. A compreensão desse evento, do arrebatamento, está fundamentado principalmente
em 3 passagens. A primeira delas, vamos abrir lá, João 14, versículos 1 a 3. Abra a sua Bíblia em João 14, versículos 1 a 3. Diz assim, João 14, palavras de Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para com onde eu estou, estejais vós também. Então, nessa passagem, Jesus Cristo promete aos seus discípulos que ele iria morrer, ressuscitar, e depois iria ascender ao céu. Ele iria e que, em algum momento, ele voltaria para buscá-los. É uma das passagens utilizadas para falar acerca do arrebatamento, de onde nós tiramos a compreensão desse evento, o arrebatamento. Outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 15, por favor, abra sua Bíblia lá também. 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 53. 1 Coríntios 15, 50 a 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério que Paulo fala aqui é de uma verdade que ainda não tinha sido revelada, e agora ele vai revelar. A partir de agora não vai ser mais um mistério, porque ele vai dizer qual era essa verdade que ninguém sabia ainda. Até então era um mistério, agora não é mais. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, no caso nós aqui, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui não fala de Jesus vir para voltar, que Jesus iria voltar para receber o seu povo. Não é usada aqui a palavra arrebatamento, por exemplo, mas em junção com outra passagem, nós sabemos que está falando desse momento, sim, em que Jesus voltará para buscar os seus discípulos. O que é dito aqui, resumindo esses versículos, é que os corpos dos crentes serão glorificados, tanto dos crentes que irão ressuscitar, como dos crentes que estarão vivos, e eles terão vitória sobre a morte. É uma das coisas que vai acontecer nesse evento, o arrebatamento, a vitória dos cristãos, dos crentes sobre a morte. E aí uma outra passagem, que para mim é a que trata com mais clareza, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia lá também. 1 Tessalonicenses 4, desde o versículo 13, mas, por enquanto, nós vamos ler apenas os versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E a partir daqui você vê que há alguns elementos que há também ali em 1 Coríntios 15, dessa trombeta que vai soar. Então, Jesus Cristo, quando essa trombeta de Deus for tocada, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, os crentes vivos,
no momento em que Jesus Cristo descer dos céus, vai ser arrebatado juntamente com aqueles crentes mortos que agora ressuscitaram, serão arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, como Jesus Cristo disse lá em João 14, versículo 3, que ele viria buscar para que os seus discípulos estivessem sempre com eles. E aqui Paulo diz algo parecido: estaremos para sempre com o Senhor. Resumindo aí essa passagem, Cristo descerá dos céus e se encontrará com os salvos entre as nuvens e os levará embora. Esse arrebatamento se trata disso. Então, não são as únicas passagens em que podemos falar do arrebatamento, mas principalmente estas. Podemos daí desenvolver a nossa compreensão do que é o arrebatamento e outras informações acerca desse evento. Esse evento tem sido chamado arrebatamento. Por que não é outro nome? Por que é arrebatamento? Por causa da palavra grega que aparece aí no versículo 17, traduzida como arrebatados, seremos arrebatados, essa palavra harpazo, que significa arrancar, literalmente arrancar, tirar à força, levar embora, tomar para si, dependendo do contexto, até roubar, com essa ideia de alguém que vem e toma algo, que toma algo para si. A aplicação de cada um desses significados vai depender, obviamente, do contexto. Então, é daí que vem essa ideia arrebatamento. Nós temos um exemplo disso acontecendo, não de alguém que foi arrebatado para os ares, mas de um momento em que essa palavra foi usada, que eu entendo que ela nos ajuda a entender como vai ser, o que é esse arrebatamento que vai acontecer com os crentes. Atos 8, versículos 39 e 40, eu tenho esse texto aqui. Versículo 39 diz: quando saíram da água, você está falando do Filipe e eunuco, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, aquela mesma palavra lá de 1 Tessalonicenses 4,17. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Um detalhe importante é que o eunuco não o viu mais. Eles saíram da água, Filipe batizou o eunuco, e quando o Espírito Santo, então, arrebatou Filipe, tomou Filipe, levou Filipe, o eunuco não o via mais. E a informação seguinte, no versículo 40, mas Filipe veio achar-se em Azoto. A ideia é que ele foi tirado, por uma ação do Espírito Santo, ele foi tirado lá de junto do eunuco, a ponto de o eunuco não vê-lo mais, e não houve ali um momento de despedida. Uma leitura natural do texto nos dá a entender que foi algo assim abrupto, rápido. E Filipe veio achar-se em um outro local. No caso, em Azoto, se você for olhar no mapa, a diferença de local, ele estava a muitos quilômetros desse local onde ele estava com o eunuco. Então, isso só para nós entendermos como essa ideia do arrebatamento se trata basicamente de um traslado, neste caso aqui, de ser transportado de maneira rápida de um lugar a outro. O que seria o arrebatamento? Seria o ser transportado de maneira rápida de um lugar a outro. O arrebatamento, agora do arrebatamento do qual nós estamos falando, arrebatamento escatológico, será um movimento que levará pessoas, no caso a igreja, da terra às nuvens, então ao céu. No texto que nós temos aí, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz no versículo 17 que seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então vai haver esse transportar para as nuvens,
ir daí para o céu depois desse encontro com o Senhor. Aqui é para nós entendermos o que é o arrebatamento, tentando responder essa pergunta: o que é o arrebatamento? Será esse transportar-se daqui para o encontro com o Senhor nas nuvens. Há, claro, outros elementos envolvidos, mas, em suma, seria isso. A nossa próxima pergunta, então, já que entendemos que o arrebatamento nós vamos ser levados da terra para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, a próxima pergunta é: quando isso vai acontecer? Quando a igreja será arrebatada? Quando a igreja será levada embora? Quando? Quem sabe? Essa informação específica não está revelada para nós, embora na agenda de Deus a data esteja muito bem definida. Nós não podemos folhear aqui a Bíblia e dizer: olha, está aqui, vai ser no dia tal, no ano tal, como, por exemplo, Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. Apocalipse 9, 15, diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. E aqui para nós não diz quando essa hora, esse dia, esse mês e o ano, que esses 4 anjos seriam soltos. Mas na agenda de Deus, isso está muito bem definido. Assim também a respeito de qualquer evento que Deus tem dito que vai acontecer, inclusive o arrebatamento. Ele não disse para nós: vai ser depois do período de pandemia da Covid-19, vai ser no ano tal. Isso não foi revelado de forma específica para nós, mas algo que nós podemos ter certeza na agenda de Deus, há um dia, há uma hora, há um ano, há um momento muito bem definido. Nós não sabemos quando vai acontecer, por outro lado, nós não estamos totalmente perdidos. A revelação bíblica nos ajuda a situar esse momento em uma cronologia de eventos. Há uma cronologia de eventos ao longo da narrativa bíblica. Parte desses eventos são eventos futuros, o arrebatamento é um deles, e em referência a outros eventos, nós podemos dizer se ele vai acontecer antes do evento T, ou entre o evento T e o evento... depois do T é o quê? Do evento U, a gente pode situar ele em algum momento, é possível fazer isso. Então, quando vai acontecer? O arrebatamento acontecerá, podemos dizer, quando se completar o número de salvos para a igreja. O arrebatamento acontecerá quando se completar o número de salvos para a igreja. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 11 e 25. Romanos 11 e 25. Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que mistério é esse? Ele vai revelar agora. A partir de agora não é mais mistério. O mistério é que veio endurecimento em parte a Israel. No que ele está tratando aqui, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, mostrando que o povo de Israel está rebelde contra Deus, mas Deus não o abandonou. Ele está mostrando agora que essa rebeldia de Israel, o endurecimento de Israel, é momentâneo. Esse endurecimento vem em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Deus está... a nação de Israel está endurecida porque Deus está focado agora em montar esse povo formado de gentios, principalmente, embora tenha judeus, e quando esse número se completar, que seria a igreja,
todos aqueles que Deus tem destinado para fazer parte da igreja, quando todos forem salvos, de novo a atenção de Deus vai se voltar para Israel, ou Israel vai deixar de ser rebelde contra Deus. Então, quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quando é que a igreja vai ser tirada? Seria quando esse número aqui fosse completado. Não estou dizendo que, assim que o último gentio crê, na hora que ele disser, eu creio em Jesus, acontece o arrebatamento. Não é isso. Mas que há um número X determinado por Deus de pessoas que farão parte da igreja. Quando esse número completar, depois disso, a igreja será arrebatada. Porque quem vai ser arrebatado vai ser a igreja, os que fazem parte da igreja. Também podemos dizer que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação mundial, que é um dos tópicos da escatologia, a tribulação, e nós podemos assegurar que a igreja será levada embora antes da tribulação mundial. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3 e 10. Veja, nós não podemos dizer a última pessoa que fará parte da igreja, a última pessoa que vai crer, vai ser fulano, no ano tal. Não podemos dizer isso. E aí depois disso a igreja vai ser arrebatada. Não podemos dizer isso. O que podemos dizer, pelo menos depois que o último eleito para a igreja crer, a igreja já poderá ser arrebatada. E também podemos dizer que a igreja será arrebatada antes da tribulação mundial, como diz aqui Apocalipse 3 e 10. Na carta escrita à igreja em Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui está sendo garantido, Jesus Cristo está garantindo, que ele vai guardar a sua igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja não irá participar dessa provação que há de vir sobre o mundo, com a finalidade de experimentar os que habitam sobre a terra. Se nós fôssemos olhar aqui outras passagens, quando fala dessa tribulação, ou dessa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, é falando de uma dificuldade, de uma provação específica, que é essa tribulação. O mundo tem passado por várias dificuldades, mas a Bíblia trata de uma provação, de um momento dificultoso, de angústia, que vai ser singular. Vamos ver um pouco mais disso amanhã. E a igreja vai ser poupada disso, preservada disso, porque ela vai ser tirada antes, que é o que diz aí em Apocalipse 3 e 10. Alguém pode argumentar, mas aí não é só para a igreja da Filadélfia. No versículo 3 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é uma mensagem só para a igreja da Filadélfia, é uma mensagem para as igrejas de Cristo, espalhadas pelo mundo todo, e aqui também por todas as épocas, se refere à igreja como um todo. Então podemos dizer, pelo menos, que o arrebatamento acontecerá antes dessa provação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os homens, que é a tribulação. E ainda podemos dizer, com base nessas outras duas aqui, que nós não sabemos quando é que vai ser completado esse número de salvos para a igreja, não sabemos quando é que vai vir essa tribulação e que a igreja vai ser tirada antes, então nós temos que dizer que o arrebatamento será iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer instante. Pode ser que já estamos há pouco tempo da tribulação e a qualquer instante Cristo vai vir buscar a sua igreja. Pode ser que o último eleito já tenha crido, o número que Deus tinha estabelecido, tenha crido, e a qualquer momento ele vai tirar a sua igreja. O fato é que não sabemos uma data específica, mas podemos estar certos que vai acontecer e que há esses eventos onde nós podemos situar quando acontecerá o arrebatamento. Especialmente na cronologia bíblica, o ponto referencial é que será antes da tribulação mundial.
Muito bem. Nossa próxima pergunta, então, é o que vai acontecer? O que é, quando vai acontecer e o que é e o que vai acontecer nesse evento. Voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, gostaria agora de fazer uma leitura desde o versículo 13. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, desde o versículo 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Há um contexto aqui na igreja para Paulo ter trazido essa instrução. Nós não vamos nos deter nisso. Queria aqui só pontuar o que envolve esse evento, o que vai acontecer nesse momento em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Que são observações que nós podemos fazer nesse texto. Uma coisa é, Jesus descerá até as nuvens. Isso aqui é uma aranha. Não deixa ela me picar, não, pode virar o Homem-Aranha. Então, Jesus descerá até as nuvens. Note, ele não vem até aqui, a terra. Versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E no versículo 17 fala desse nosso encontro com ele nos ares. Não fala dele vindo até aqui à terra. Também quando, nesse evento, outra coisa que vai acontecer é que os mortos em Cristo, ou seja, os crentes que já morreram, que era aqui a aflição dos irmãos lá de Tessalônica, é que os seus parentes, que talvez irmãos que já morreram, a ideia deles é que eles vão perder o arrebatamento, a vinda do Senhor, e aí Paulo está mostrando aqui que não, porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, eles irão ressuscitar. Os crentes vivos não terão uma preferência, vamos dizer assim, na volta de Jesus Cristo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e, juntamente com os crentes que estão vivos, os dois grupos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor. E essa mensagem que Paulo está focando muito aqui, por isso ele vai dizer no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós nos consolamos quando irmãos nossos partem, por nós sabermos que ele está com o Senhor e que quando Cristo voltar, esses irmãos serão também ressuscitados e se encontrarão juntamente conosco esse encontro físico com o Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes da era da igreja, todos, porque tanto aqueles que já morreram, a era da igreja que começou desde Atos capítulo 2, desde a descida do Espírito Santo, desde aquele crente até o último crente, antes do arrebatamento, todos eles se encontrarão com o Senhor, pessoal, físico e visualmente. Nós já estamos encontrados com o Senhor, espiritualmente sim,
somos habitados pelo Espírito Santo, mas esse encontro aqui vai ser especial porque nós vamos olhar para a face de Jesus Cristo, vamos ver o rosto dele. Todos serão transformados, isto é, glorificados, como já lemos em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 53, Paulo dizendo que o nosso corpo, do jeito que ele não pode herdar o reino de Deus. Por isso ele precisa ser transformado. E quando é que vai acontecer essa transformação? 1 João, versículo 3, por favor, abre a sua Bíblia lá. 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, isso é para falar da vinda de Jesus Cristo, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, nos tornaremos semelhantes a Jesus Cristo. E aqui não está falando da semelhança espiritual, da semelhança em termos de piedade, não está falando disso, mas da transformação que vai acontecer no nosso corpo, como ele vai dizer no final do versículo 2, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando nós olharmos o aspecto físico de Jesus Cristo, ele glorificado, haverá também essa glorificação no nosso corpo, essa transformação no nosso corpo. Todos serão transformados, isto é, glorificados nesse encontro com Jesus Cristo. E aí, todos estes irão para o céu com Jesus, como 1 Tessalonicenses 4,17 diz que estarão para sempre com o Senhor, e João 14,3 diz que Jesus Cristo virá para nos buscar, para que onde ele esteja, estejamos também. E no céu, quando os crentes então partirem para o céu com Jesus Cristo, lá eles serão julgados e recompensados. A ideia desse julgamento aqui não é algo que atemoriza os crentes. Segundo Coríntios 5,10 diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso é necessário para sermos julgados segundo o bem ou mal que tivermos feitos, para sermos recompensados. Esse julgamento não é algo que nos atemoriza. O livro de 1 João vai mostrar pelo contrário. Aquele que dá provas de que é um filho de Deus, aquele que evidencia que de fato é um salvo, ele está tranquilo para chegar na presença de Deus, tanto em oração, como para chegar na presença de Deus para ser julgado, quando ele tiver que se apresentar na presença diante de Deus para ser julgado, ele vai estar tranquilo, sem receios. Vamos ser julgados, mas não é algo que nos atemorize. É isso que vai acontecer no arrebatamento. Deixe-me só pontuar aqui rapidamente. Jesus descerá dos céus até os ares, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados, os crentes vivos também serão arrebatados, todos os crentes da era da igreja se encontrarão com o Senhor, todos serão transformados, terão seus corpos glorificados à semelhança de Jesus Cristo, todos voltarão para o céu com Jesus, Jesus veio, vai voltar e nos levar, e no céu serão julgados e recompensados. Para terminarmos, o arrebatamento é um evento somente para a igreja, ou seja, apenas aqueles que confiaram em Cristo e foram selados com o Espírito Santo serão levados embora. Somente esses Cristo vem buscar. Se você não é alguém que confiou ainda em Cristo como seu Salvador, consequentemente você não tem o Espírito Santo habitando em você, se Jesus Cristo viesse hoje buscar o seu povo, você iria ficar aqui para experimentar do outro evento que nós vamos falar amanhã, a tribulação. Somente aqueles que fazem parte da igreja é que irão ser levados nessa vinda de Jesus Cristo. Irmãos, o entendimento dessa verdade e a expectativa do cumprimento dessa promessa
deve ser vista na maneira como nós vivemos hoje. Quando a gente estuda sobre esses assuntos de escatologia, são muitas informações. Eu sei que são muitas informações. Há muitas coisas que nos despertam a curiosidade. Mas esse assunto aqui não é só para aumentar o nosso conhecimento, só para satisfazer a nossa curiosidade. É a palavra de Deus, útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos treinar na justiça. Esse assunto também nos habilita para toda boa obra, para nós vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Então, o entendimento dessa verdade de que haverá um arrebatamento, de que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, a compreensão disso é para despertar em nós essa expectativa de querermos que, de fato, Ele venha para nos buscar, como a gente encontra nos servos de Deus, esse desejo de querer se encontrar com o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor está presente na sua vida, mas ele quer ter esse encontro pessoal, no sentido de poder ver, estar presente fisicamente ali diante do seu Senhor. É para nós termos essa expectativa também, e isso deve ser visto na maneira como nós vivemos hoje. Se você, de fato, aguarda a vinda do Senhor, isso vai ser visto na maneira como você vive hoje. Aguardar a volta de Jesus para levar a sua igreja produzirá alguns resultados em nossa vida. Se você aguarda Jesus Cristo, não aflija seu coração acerca do futuro. Quando Jesus fez essa promessa para os seus discípulos, lá em João 14, de que ele viria para buscá-los, ele começou dizendo: não se turbe, ou não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso a vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então a gente não precisa ficar perturbado, aflito, acerca do que vai acontecer amanhã, acerca do futuro. Nesse período, esses anos passados aí da pandemia, era triste ver quantos crentes estavam assustados. Será que nós já estamos no fim dos tempos? Sim, nós estamos. Desde que começou o período da igreja, nós estamos no fim dos tempos. O que a Bíblia nos revela acerca do futuro é algo para nos dar tranquilidade. Revela acerca do que é que Deus tem para a igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. O problema a razão por que nos afligimos tanto acerca do futuro, é porque nós não estamos, de fato, nessa expectativa de que a qualquer instante Jesus virá. E quando eu digo expectativa, no sentido de desejar isso, querer isso, quem é que quer aqui que Jesus Cristo de fato venha? Se você quer, viva em santidade e pureza. 1 João, capítulo 3, isso aqui é como nós, igreja, devemos viver hoje diante da realidade de que haverá um arrebatamento, de que Jesus virá buscar a sua igreja. No texto que nós já passamos aí, 1 João 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aquele propósito de Deus de nos conformar à imagem do seu Filho, como diz lá em Romanos 8, 28 a 30, vai ser completo aqui. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, o nosso desejo de um dia ser como Jesus Cristo, de sermos transformados à imagem dele, esse desejo acerca do futuro impacta também o nosso desejo hoje. Nós queremos tanto ser como Jesus Cristo, que hoje nós já buscamos ser como Ele é.
nos purificando, assim como ele é puro. Se você aguarda de fato a vinda de Jesus Cristo, porque você sabe que quando ele vier, você enfim vai ser como ele, você já vai buscar ser como ele agora, buscando viver em santidade e pureza. Também, se você aguarda a vinda de Jesus, permaneça firme no Senhor, como diz Paulo lá em Filipenses 3, 20, ao capítulo 4, versículo 1, de permanecermos firmes no Senhor, sabendo que ele vai transformar o nosso corpo. Se empenhe ainda mais na obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50, onde nós já lemos até o versículo 53, são aqueles versículos lá que ele diz, eu vou dizer um mistério para vocês, nem todos vamos morrer, transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível, esse corpo que se decompõe, que se destrói, quando esse corpo se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte? Alguém zombando aqui da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá naquele encontro com Jesus Cristo, esse brado, essa palavra de gratidão vai ser ainda mais plena. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ou seja, porque vai acontecer um arrebatamento e o seu corpo será transformado, você vai ter, enfim, vitória sobre a morte. Por causa disso, meus amados irmãos, agora, não tem a palavra aí, mas está implícita, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A ideia da volta de Jesus Cristo é para nos fazer com que nós nos empenhemos mais. Estamos fazendo muito, precisamos fazer muito mais, sermos abundantes na obra do Senhor. O relaxamento de muitos crentes em relação à obra de Deus, quando eu digo a obra de Deus, não é só com respeito a se você vai ser um missionário, se você vai ser um pastor. Cada crente deve estar empenhado na obra de Deus. E nós devemos fazer isso com dedicação, com esmero, com abundância. Quem é relaxado na obra do Senhor, porque não tem colocado diante de si essa expectativa, não quer, não deseja, não é que está querendo o contrário, que Jesus não volte, não é isso, mas é que não tem esse desejo no seu coração, que Cristo voltasse. Também, irmãos, sabendo dessa verdade, se cremos nisso, podemos também edificar os nossos irmãos com essas verdades, como é o caso lá de 1 Tessalonicenses 4:13 a 18, quando Paulo finaliza lá: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Podemos edificar nossos irmãos com estas verdades. Se cremos que Jesus pode voltar a qualquer instante, temos que estar com as malas prontas o tempo todo. Como? Dessa maneira que nós acabamos de listar aqui. Se cremos que Jesus pode voltar a qualquer instante para nos levar embora, temos que estar com as malas prontas, principalmente com uma vida pura, se dedicando mais na obra do Senhor. É esse estilo de vida que expressa para Deus o quanto que nós queremos que Ele volte, mais do que cantarmos músicas que falam da vinda dele. Não estou dizendo que
estamos sendo hipócritas quando cantamos, não. Podemos expressar esse nosso desejo através dos cânticos, mas essa expressão ela é mais intensa, mais real, quando fazemos isso através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, agradeço, meu Pai, por essa promessa que Jesus Cristo fez, por esse plano que o Senhor traçou, para no final o Teu nome ser exaltado, glorificado, por Tua graça, por Tua misericórdia, também por Tua justiça. Por esse plano que o Senhor traçou, Deus, para nos dar a vida eterna e a alegria de estar ao Teu lado sempre. Obrigado por esse momento que um dia vai acontecer, quando Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Te peço, Santo Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos à luz dessas verdades, para que nós possamos expressar também em como vivemos, o quanto que nós queremos que o nosso Senhor Jesus volte. Assim eu te oro em nome dele. Amém.